Voltamos, galera, estamos aí de novo, recomeçando aí essa parte final, a parte 2. E aí, doutor Rangel, o que mais que a gente tem aí para falar para esse povo aí? Abrir essas mentes aí que estão fechadas. É, como o senhor diz, né? Já abriu os olhos. Mas tem remela ainda. Mas tem remela, né? O povo ainda tem muita remela nos olhos, né? Enxerga pouco ainda. Infelizmente, né? Principalmente, não há interesse nenhum. Você vê que a educação do país é a pior educação possível, né? Hoje você vê que as escolas não ensinam mais o indispensável. Hoje se ensina a ideologia de gênero, essas coisas aí. Um novo português agora, né? Todes. Meu Deus. O cidadão tem dificuldade em conhecer o português castiço, puro, né? Para conhecer outra língua, né? Na verdade, você vê que não tem absolutamente... É uma perda de tempo inútil. A nossa juventude vai emburrecendo, né? Em vez de se aprimorar intelectualmente. Você veja no campo profissional. Procura um profissional hoje que você entenda qualificado. Ele não tá livre, ele está ocupado, porque não existem esses profissionais em todas as áreas do conhecimento. Você procurar um médico hoje qualificado, não é fácil você encontrar, né? Eu digo disponível, né? O cara está sempre com uma agenda cheia. Você procurar um advogado hoje qualificado, também não é fácil você encontrar. E eu não estou aqui falando de mim, não, que sou um eterno estudioso e aprendiz, né? Mas os advogados qualificados, você não tem facilidade de acesso a ele. Por quê? Porque o ensino só caiu, Luiz. O ensino só decaiu nesse tempo, fazendo com que as nossas crianças percam tempo com inutilidades. Quando você sabe que, como dizem os ingleses, tempo é dinheiro, né? Não se pode perder esse tempo. Ensino muito ruim, de baixíssima qualidade, e não há interesse, né? Porque a gente costuma dizer o seguinte: o conhecimento liberta, né? A falta de conhecimento escraviza. Eu, inclusive, dou um exemplo muito simples, né? Eu estou no ponto de ônibus com você, eu sou analfabeto e você sabe ler, né? E vem um ônibus para pegar o ponto, pegar os passageiros que estão ali, e eu, que sou analfabeto, sou obrigado a perguntar: senhor, para esse ônibus vai para onde? Porque eu não sei ler. Então, cria essa dependência, né? Esse tipo de escravidão do analfabeto àquele que realmente tem cultura e tem conhecimento. Mas, enfim, você vê o seguinte, voltando aqui, né? Valdemar Costa Neto, me parece, não sei se você sabe, ele tem um passado não muito recomendável, né? Ele esteve preso no mensalão do PT, foi condenado a 7 anos e pouco, 8 meses ou 10 meses, esteve preso, né? Depois ficou livre, isso em 2013, depois ficou livre em 2014, é um político muito antigo lá do PL, ele vem há muito tempo na política, né? Depois pegou o indulto, que não valeu para o Daniel da Silveira, valeu para ele, dado pelo ministro Barroso, né? Aquele gênio lá do Supremo Tribunal Federal, e ele ficou solto. Mas eu acho que o que houve é que ele passou um pano aí desse passado dele, e ele está agora se redimindo, querendo servir. Tentando acertar. Querendo acertar. A gente tem que reconhecer isso. Eu entendo que ele, ao se aproximar do Bolsonaro, ele quer acertar. Mas, com certeza, ainda tem aqueles vínculos antigos, né? De como se diz, fazer favores, aquela política antiga, que a gente chama velha política, né? Inclusive, não sei se você se recorda, logo depois colocaram aí uma imagem, né? Uma imagem do bispo, oh meu Deus, da Advec, o Silas Malafaia, né? Pastor, né? Silas Malafaia, né? E o Silas Malafaia, lá no determinado momento do culto, né? Ele saudou a presença do Caso Augusto lá e tal, até estranhei, porque Caso Augusto é católico, não quer dizer nada, porque Deus é universal, eu aceito a todos. Eu tenho vários amigos evangélicos, e com muito prazer, o Jebim, inclusive, é um evangélico, eu sou católico, e nós comungamos da mesma fonte que é Deus, né? Mas, enfim, aí o Silas Malafaia cumprimentou o Caso Augusto, que estava lá no culto, né? E todo mundo já botou aquilo na coisa, mas se você pegar depois, né, o vídeo inteiro, né? Porque se faz esses cortes hoje, você vai editando. Não tinha nada a ver. E um detalhe importante, né? Você deve saber disso, né? Durante a liturgia, né? Ou a homilia da igreja, do culto, né? Tem lá aquele momento em que toda a autoridade é saudada pelo pastor, pelo padre, né? Por quê? Exatamente por aquilo que nós falamos há pouco, né? Eles torcem, eles querem parabenizar, querem, vamos dizer assim, estimular
ao bom governante a continuar governando e tudo, e levantam, saudam, cumprimentam, olha aqui o prefeito, e foi o que o Silas Malafaia fez com o Carlos Augusto. Nada mais do que isso, né? Basta que você veja, eu não sei se a produção conseguiu e se vai poder continuar, botar aí o vídeo do Silas Malafaia, que é o segundo. Você vai ver o que ele fala do PMDB. Agora o Silas Malafaia fala sobre isso, né? Partido que é o partido do Carlos Augusto. Então não tem nada a ver aquilo ali. Bom, mas Rangel, mas vamos ver aí se há a possibilidade de falar sobre, de ouvir isso. Povo abençoado do Brasil, quem são os vendilhões da direita que traíram os cristãos? Preste atenção. As duas maiores bancadas do Senado é a bancada do PSD e do MDB. Tem outros, mas esses dois partidos foram fundamentais para que Flávio Dino fosse indicado como ministro do STF. Agora, veja o lixo e a escória da política. Como é que partidos da direita votam a favor de um comunista, marxista-leninista para o STF? Como Judas, que traiu Jesus por 30 moedas, essa gente se vende por cargos, por ministérios estatais. É o fundo do poço da imoralidade e da falta de caráter na política. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu estou de alma lavada, porque marquei minha posição. A história é feita, não é de homens que vencem, mas de que marcam posição, segundo suas crenças, segundo seus princípios e valores, que para mim são inegociáveis. E aqui fica um alerta ao povo cristão e principalmente meus irmãos evangélicos, votarem Lula, né? Que tem o prazer de dizer que é comunista e o prazer de dizer que historicamente combate a família, os costumes e a pátria. Tudo aquilo que a Bíblia manda a gente honrar. Que vergonha, está aí o resultado. Lula debochando dos cristãos e mandando um comunista para o STF. Partidos de direita, como PSD e MDB, votando em peso em um comunista. Vamos lembrar desses partidos e desses senadores nas próximas eleições. Que vergonha, gente! Agora, deixa eu falar uma outra coisa. Malafaia orou e jejuou para que Flávio Dino não fosse ministro. Eles não entendem de Bíblia, não conhecem o Evangelho. Meu papel é orar e jejuar. Agir, além das minhas forças, é Deus. E Deus muitas vezes permite alguma coisa para lá na frente dar uma lição da sua soberania e do seu poder. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus nos livre dessa gente que não tem caráter, dessa gente que se vende por qualquer coisa. Deus tenha misericórdia do Brasil, abençoe você, sua família e livre o Brasil dessa gente perversa, sem caráter. Deus abençoe a nossa nação. Eu não sei se realmente o vídeo foi ouvido por todos que estão nos acompanhando, mas com certeza ele fala ali, dos senadores do PMDB, ele fala sobre isso lá no vídeo. Tenho certeza absoluta, porque eu ouvi isso com atenção. Então, o pastor é reto, ele é um cara decente, é um cara que realmente cultua os seus princípios e valores e não tem nada a ver, né, com aquela condição, aquela foto que botaram lá, que ele estaria dizendo que estava apoiando, né? Até porque se ele fosse apoiar alguém, quando alguém está apoiando alguém, bota do lado e diz, esse aqui é o meu candidato. É isso aí. Né? E nunca ele disse isso, nem falaria isso. Não é com o Carlos Augusto, não, com ninguém. Né? Até porque eu acho que normalmente ele não se mete, apesar do Silas, né, ser um eleitor aí do Bolsonaro extremado, ele sempre defendeu o presidente. Mas enfim, eu vejo isso aí como uma artimanha de Carlos Augusto. Pode ser que amanhã ele venha conseguir a filiação ao PL, não sei, né? Até porque ele não tem como concorrer pelo MDB, né? Aliado aí, querendo captar votos dos bolsonaristas. E o que eu percebo isso hoje é isso. O Bolsonaro deixou bem claro que ele não é o dono
do PL. Dono do PL é o Valdemar Costa Neto, que é um político antigo, com essas mazelas todas, que hoje está se redimindo, mas, no meu entendimento, está se livrando aos poucos do seu passado, que não é um passado dos mais brilhantes, né? E ele está sendo seguido por deputados antigos, né, do PL, e não os deputados novos. Vai ser muito difícil. Você vai contabilizar os deputados novos que virão aí dizer que apoiam o Carlos Augusto, porque sabem que são, como se diz, coisas absolutamente distintas, Carlos Augusto e Bolsonaro, né? São políticos absolutamente distintos. Por isso eu não me preocupei com isso, não me preocupo. E se amanhã, não é, o presidente Bolsonaro vier a pedir voto por Carlos Augusto, eu jamais deixaria de votar nele, mas vou entender como um apelo dele, não é? Porque ele não tem jeito. Quem é que o Bolsonaro está indicando no Rio de Janeiro? Você sabe, ô Luizão? Está indicando o deputado federal Ramagem, que é do PL. Pois é, mas o Ramagem está lá apoiado por 6 partidos. Sabe qual é um dos partidos? O MDB. Então, o que acontece? Né? O Bolsonaro não pode agora, em 4 anos, resolver tudo. Né? Estão querendo que ele resolva em 4 anos um sistema político podre, né? Que o Guedes, até o Paulo Guedes chamava de forma inteligente de pântano, é um pântano mesmo, fétido. Né? A política brasileira é um pântano, com raríssimas exceções. Existem os políticos honrados, decentes, mas não é essa a regra. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendo se amanhã aparecer o Bolsonaro ali, eu duvido, acho difícil que venham aqui políticos novos do PL, que foram para lá com o Bolsonaro, porque as pessoas têm que entender isso. Não foi o PL que veio para o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que foi para o PL. Né? Eu vou entender como o Bolsonaro me pedindo: Rangel, você sabe que eu não tenho nada a ver com isso, estou aqui e tudo, porque eu preciso eleger o Ramagem no Rio. Mas isso não é o meu candidato, é a leitura que eu vou fazer, porque ele aparecendo com o Carlos Augusto, eu não vou votar no Carlos Augusto, pelos motivos que eu já disse, né? Gosto dele como pessoa, mas como governante ele não faz o estilo de governo que eu quero, por isso nada disso vai mudar, e nem por causa disso, eu, que entendo perfeitamente a situação precária de prisão do Bolsonaro, que está lá num partido em que ele não manda, na verdade quem manda é o Valdemar, e que ele, para negociar, para não perder tudo, ele tem que, por exemplo, fica no Rio, e aqui, por exemplo, ele apoia, vai aparentar que apoia, mas eu sei que no seio dele ele não apoia. E para terminar aqui, para que você que esteja me ouvindo, vocês sabem quem que o Valdemar está apoiando lá em São Paulo para prefeito? O prefeito de São Paulo, um MDBista, não é? E não apoia o Ricardo Salles, que é um quadro novo do PL, um jeito de direito decente, seríssimo, competente. Ele não apoia. Mas não apoia por quê? Por causa disso, ele tem que negociar. Ele, Bolsonaro, fala lá isso. Às vezes eu ganho uma, às vezes eu perco. É só ouvir aquele primeiro vídeo que eu botei. Está ali claro, né? É como a gente diz, precisa soletrar? Não há necessidade de soletrar. Basta que você tenha apenas 1 ou 2 neurônios funcionando, que você vai entender que não há nada absolutamente uma coisa com a outra. É isso que eu espero que você tenha entendido, você que está nos ouvindo, não é? Carlos Augusto não é o político que o Bolsonaro gostaria, apesar dele estar junto lá, tirando foto. Eu não faço essa leitura, porque sei o que um defende, sei o que o outro defende, e sei que são absolutamente distintos. E aqui, para terminar, me mostra aí, durante todo esse tempo, o que Carlos Augusto defendeu em prol do Bolsonaro. Nunca. Qual o discurso que ele fez contra o Lula, qual foi o discurso que ele fez contra qualquer político, contra a própria Simone Tebet, não é? Ele é do MDB, e uma palavra, eu me lembro, Luiz, para terminar, eu não sei se você estava na última carreata que nós fizemos, você sabe que é difícil, uma carreata são carros para lá, carros para cá, e eu fico lá preocupado com o que possa acontecer, eu nem vi. No final, no outro dia, eu fui saber, doutor, o senhor viu o Carlos Augusto lá na carreata? Eu falei, não, o Carlos Augusto estava lá, era o último carro. Ele estava tão preocupado em não ser visto lá com o pessoal de camisa amarela, né? Eu nunca vi ele botar uma camisa, nunca vi nada, nenhum ato do Carlos Augusto em favor do Bolsonaro para chegar agora e dizer que é o candidato do Bolsonaro. Mas, enfim, faz parte da política, nós vamos ter que conviver com isso. Eu, por exemplo, não vou me deixar levar por essa estratégia aí do Carlos Augusto e vou continuar votando em outro candidato, pelos motivos que eu disse aqui. Ele não faz o meu gênero de governar. Ele tem uma forma de governar
que não é a forma do Bolsonaro e por isso não contará com o meu voto. Eu espero que você tenha entendido e estou à inteira disposição para vir aqui debater com qualquer um e responder a qualquer uma pergunta. Não sei se você também está se dando por satisfeito. Não, estou satisfeito realmente. Eu acho que o público entendeu. Só não entendeu quem não quer. Eu dou um grande boa noite a todos. Que Deus abençoe, que te ilumine e abra sua mente. Valeu, obrigado. Fechou?